Como sabemos, Kabuto é um dos maiores gênios de Naruto, já que ainda muito jovem já era comparado com Kakashi. No entanto, em um momento ele se tornou um dos mais poderosos da história quando adquiriu o modo sábio. E muitos se perguntam se ele venceria outro personagem muito poderoso, o Bi. E o vídeo de hoje foi sugerido pelo Mahiro, então salve pra ele. Então, antes de mais nada, eu peço que vocês passem no canal do Rafael Tutoriais, que ele é inscrito aqui no canal e ele faz vídeos de tutoriais geralmente e também de Naruto Mobile, jogos de Naruto e tal. Se você tiver interesse, vai aí, o link tá na descrição e nos comentários. E também passem no canal Player Storini, que ele também faz vídeos de Naruto igual a mim, e pelo celular, e edita pelo mesmo aplicativo que eu, que é o KineMaster. O canal é muito bom, também vou deixar o link dos dois canais na descrição e nos comentários, e vamos para o vídeo. Primeiramente, em um combate corpo a corpo, nenhum dos dois ia conseguir chegar muito longe, até porque ambos são muito fortes, ambos são muito rápidos, muito resistentes. Por exemplo, se Kabuto for acertado por um Lariat, ele vai conseguir trocar de corpo sem grandes problemas. Então o Bi não tem lá muito poder destrutivo suficiente para destruir o Kabuto. E vice-versa também, Kabuto não tem poder destrutivo para vencer o Bi de uma vez por todas só no Taijutsu. Mas o que mais se aproxima de vencer um ao outro no combate corpo a corpo é o Bi, utilizando o estilo imprevisível e adicionando elemento eletricidade nas suas espadas. Isso porque seria muito útil se Kabuto cometesse o erro de, em vez de trocar de corpo, ele acabar querendo se livrar dos danos de seu corpo, liquidificando ele. Então a água iria acabar conduzindo a eletricidade, e Kabuto poderia ficar imobilizado e neutralizado. Assim como o Suigetsu ficou quando entrou em contato com a eletricidade quando usou esse jutsu. Mas aí é mais para um vacilo do Kabuto, ele não precisa liquidificar o corpo dele, ele pode simplesmente trocar de corpo se sofrer algum dano. Kabuto também possui Genjutsu sonoro, mas por mais poderoso que ele seja, fortalecido com chakra sábio e tal, estamos lidando com um cara que tem domínio sobre sua Biju, então o Hashibi poderia liberar o Bi desse Genjutsu sem grandes dificuldades quantas vezes fosse necessário. Kabuto também pode utilizar as teias do Kidomaru e o estilo terra do Jirobo, mas essas duas coisas seriam inúteis contra o Bi, porque ele poderia counterar utilizando eletricidade nas suas lâminas. Ele poderia cortar as teias de Kidomaru e superar o estilo terra de Jirobo, que é inferior à eletricidade, estando ou não fortalecido com Senjutsu. Kabuto também pode utilizar os ossos de Kimimaro, mas caso o Bi já estivesse com o manto de chakra nível 2 ativado, não teria nenhuma utilidade. A gente viu o que esse manto é capaz de fazer na luta entre Naruto e Pen, em que nem mesmo Shinra Tensei foi suficiente. Pen lançou esse jutsu e ele foi descarregado no próprio Pen por conta da potência dos ataques do Naruto nessa forma. E o Bi com o manto de chakra nível 2 tem um poder ali praticamente igual ou muito próximo ao do Naruto nessa forma. Então não seriam os ossos do Kimimaro que iriam causar algum dano significativo nele. Ele conseguiria destruí-los sem grandes dificuldades com alguns movimentos corporais. Kabuto também pode utilizar a Kekkei Genkai dos irmãos Sakon e Ukon para tomar o corpo de Bi, basicamente de forma celular, mas dificilmente ele conseguiria fazer isso em condições normais, porque o Bi tem reflexos incríveis. Ele já conseguiu reagir a um teletransporte do Minato, um ataque instantâneo, então ele não seria pego de surpresa por esse jutsu aí. Mas Kabuto teria uma boa chance de lançar esse jutsu em Bi e vencer a luta consequentemente, caso ele utilizasse o jutsu da luz branca violenta, em que é um jutsu que tira os sentidos do adversário. Ele fica imobilizado com a sensação de estar tendo seus ossos quebrados, ele perde visão e perde audição. Então Bi ficaria neutralizado, e com o Bi neutralizado, aí ele não conseguiria desviar e muito menos ouvir ou ver os ataques. Então aí o Kabuto poderia simplesmente tomar posse do corpo dele celularmente falando. E ele também nem precisa usar esse jutsu do Sakon e Ukon. A partir do momento que ele usa o jutsu da luz branca violenta e tira os sentidos do Bi temporariamente, ele pode utilizar a técnica do bisturi de chakra para acertar algum ponto vital do Bi, que imediatamente acabaria dando a vitória para o Kabuto. Então só a partir desse jutsu da luz branca violenta ele já tem duas chances de vitória. Kabuto também tem a técnica da animação inorgânica,
em que ele pode dar vida a coisas que não têm vida. Então, por exemplo, se eles estiverem em um campo de batalha que tiver alguma vegetação próxima, Kabuto pode dar vida a essa vegetação. As árvores podem ganhar vida, por exemplo. E mesmo que não fossem capazes de derrotarem o Bi, essas árvores e vegetações poderiam minimamente imobilizar ele, ou atrasar, distrair, manter distância. Poderia sim representar algum perigo para o Bi. Então é notável que com o Bi no manto de chakra nível 1, nível 2 ou na forma base, ele acaba sendo inferior ao Kabuto. Porém, ele tem uma grande chance de vitória se ele acabar já começando a luta se transformando no Hashibi logo de cara. Aí ele poderia ter grandes chances. Nem mesmo se Kabuto invocasse o Manda 2 teria alguma utilidade. Claro que o Bi não ia destruir o Manda facilmente, porque o Manda já sobreviveu ao C0 do Deidara parcialmente falando. E o Manda de Kabuto é superior ao Manda de Orochimaru, que acabou tendo esse feito. Mas Bi não precisa destruir o Manda, ele pode afastá-lo, porque ele pode utilizar a técnica da rotação do polvo e com isso jogar tudo ao seu redor a quilômetros de distância, inclusive o Manda. Com esse jutsu ele já destruiu boa parte de um campo de batalha. Não seria nenhum absurdo ele simplesmente jogar tudo ao seu redor para muito longe, incluindo o Manda, deixando novamente só ele e o Kabuto na batalha. Sem falar que aí, Bi poderia utilizar Bijudamas gigantescas. Ele não usa só uma Bijudama, ele pode usar mais de uma Bijudama ao mesmo tempo. Ele pode lançar 3, 4, 5 de uma só vez, uma fila de Bijudamas. E Kabuto teria se dar muito mal com isso. Mesmo se ele quiser trocar de corpo, vai ter muitos problemas, porque troca de corpo, sim, elimina os danos do corpo antigo normalmente. O problema é que ele não troca de corpo instantaneamente, leva alguns segundos para ele trocar de corpo. Então se ele for atingido por uma Bijudama, ele vai sofrer um dano muito alto. E aí o Bi pode lançar mais uma e mais uma e mais outra. O Kabuto pode até sobreviver, mas ele vai ficar atordoado, vai levar um tempo para ele trocar de corpo. E aí, enquanto ele fica atordoado, Bi poderia finalizá-lo de uma vez por todas. Bi também pode utilizar a técnica de selamento através do Hashibi, em que ele cria um clone de tinta que imobiliza o oponente, mas esse selamento não ocorre instantaneamente, leva alguns segundos para o clone neutralizar completamente o adversário e consequentemente selar ele. Então Kabuto poderia aproveitar esses segundos em que o clone não consegue selar ele instantaneamente e liquidificar o seu corpo, saindo do alcance do clone. Isso faria com que ele saísse do selamento, mas não de uma Bijudama. O Bi poderia lançar a Bijudama instantaneamente a partir do momento em que ele liquidificasse o seu corpo. O Bi acabaria destruindo tanto seu clone, tanto o próprio Kabuto. A gente já viu que quando o Bi lutou contra o Suigetsu, ele lançou uma Bijudama e Suigetsu até sobreviveu, porque ele liquidificou o seu corpo. Mas ele não tinha mais condições de lutar. Lembrando que o Suigetsu estava em cima de um lago, ele tinha fonte de água próxima, que fazia o jutsu dele ter uma proporção muito maior que o de Kabuto. Então é impossível o Kabuto sobreviver a uma Bijudama simplesmente liquidificando o seu corpo. E se ele sobreviver a uma Bijudama e tente trocar de corpo, vai acabar sofrendo alguns efeitos, como ficar atordoado por alguns momentos. Então parece que Kabuto não tem a mínima chance contra o Bi utilizando o Hashibi, mas a verdade é que não. O jutsu da luz branca violenta é muito apelão mesmo. Independente do Hashibi ser uma biju ou não, ele ainda é vulnerável ao ataque da luz branca violenta, porque o Hashibi, mesmo sendo uma biju, também tem os seus sentidos, também tem visão, também tem audição. E se essas coisas forem tiradas dele, ele também vai sentir o efeito da técnica. Então ele também vai ficar imobilizado, sem condição de fazer nada. E aí seria a chance perfeita para o Kabuto vencer a batalha utilizando o Edo Tensei. Sim, o Kabuto estaria usando preparo com isso. É um pouco injusto, mas é o poder máximo do personagem, e eu gosto de considerar assim. Então ele poderia usar o Edo Tensei, enquanto o Hashibi não pode fazer nada para impedir, porque tá sem visão, tá sem audição, tá imobilizado.
Então, por alguns momentos, o Kabuto estaria completamente livre no combate para invocar qualquer um. E se ele invocasse, por exemplo, o Mu, ele acabaria vencendo imediatamente, porque o Mu poderia usar o estilo poeira e desintegrar o Hashibi, fazendo ele virar pó sem nem saber o que aconteceu, porque não tem visão, não tem audição, não tem nenhum sentido ali para burlar isso. Então Kabuto venceria se isso acontecesse. 光と音で視覚と聴覚を耳がそれに骨がE eu acredito que é muito equilibrado mesmo. Se Kabuto não tivesse o Edo Tensei, ele perderia esse combate. E pra mim fica 51% de chance de vitória pro Kabuto e 49% de chances para o Bi. E bom, se você concorda, deixe nos comentários. Se você discorda, deixe também. E comente sugestões para mais temas de vídeos, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal ativando o sininho para receber mais vídeos. E bom, vou ficando por aqui, conto com vocês, até mais e fui!